Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Fernanda Herter, terapeuta ocupacional, e esse é o Sensorialpod. Sensorialpod é um projeto de conscientização. O que a gente quer? A gente quer um mundo mais justo para as pessoas que têm dificuldades sensoriais. A gente quer menos julgamento e mais acolhimento. E por isso, em cada episódio, a gente convida uma pessoa especial que nos leva a pensar, a refletir, a aprender sobre as dificuldades sensoriais, sobre as barreiras de desenvolvimento, de participação dessas pessoas com dificuldades sensoriais. E hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre comunicação aumentativa alternativa. Nós convidamos a fonoaudióloga Michele Borges para estar aqui com a gente falando sobre esse assunto tão importante. Michele, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu vou me apresentar. Então, eu sou a Michele, fonoaudióloga, formada desde 2012 na Universidade Federal de Ciências da Saúde aqui de Porto Alegre. E desde então, eu iniciei trabalhando na área de deglutição com pacientes neurológicos e eu achei que eu estava na minha área, até eu ver que a gente não pode separar o ser humano, né? Que a gente não é a boca do fonoaudiólogo, né? Sim. O braço, enfim, a gente separando. E eu via que nessa área, quando eu tinha entrado, era isso. A gente pensava na deglutição. Uhum. E eu comecei a ver que dentro do corpo tinha uma pessoa pensante, alguém que queria comunicar e sei lá se queria ou não que eu botasse um estímulo azedo, gelado dentro da boca, né? Então, eu comecei a ter uma visão um pouco diferenciada e também porque eu via que aquelas pessoas que não falavam não eram levadas tão a sério. Então, talvez não esteja entendendo, né? Vamos falar na frente dela mesmo. E eu comecei a me aproximar mais da área de comunicação. Conheci pessoas super importantes que a gente tem dentro da formação de comunicação alternativa no Brasil, né? Que tem desde a década de 70. Então, me aproximei dessas pessoas e vi que é um universo, né? A comunicação alternativa podia ser outra universidade, outra faculdade para a gente fazer. E que engloba todas as áreas, né? A parte sensorial é super importante, a parte motora, visual, né? A gente integrar tudo isso. Regulação emocional. Exato. Então, faz parte do ser humano a comunicação, né? Nossa essência. E eu comecei a me apaixonar por essa área. E aí a gente não tem na faculdade, dentro da fonoaudiologia, a gente não tem cadeiras específicas de comunicação alternativa. Ai, não sabia. Eu nem tive a fala comunicação alternativa. Eu super imaginei que sim. Não, inclusive é uma luta que a gente tem aí, né, com os conselhos para a gente tentar integrar isso na universidade, né? Não tem hoje. Normalmente é uma palestra que se tem sobre o assunto, então é algo muito raso e a gente tem que fazer buscas, né, fora do Brasil muitas vezes. Então eu fui para o México, eu fui para Portugal fazer aprimoramentos, né, em comunicação alternativa, aprender mesmo de fato e eu sou completamente apaixonada. Eu sou uma pessoa que eu digo que eu vou plantando a sementinha por onde eu passo, porque quando todo mundo entender que a comunicação acontece em todos os ambientes, não é algo da fono. É algo, claro, que a fono entende muito da parte da linguagem, né? A gente estuda muito isso, mas a comunicação acontece diariamente, inclusive dentro de casa, Mas, né? Michele, eu sou testemunha disso. Porque lá na infância é impressionante a diferença que tem quando uma criança consegue ter voz. Sim. Né, que às vezes a voz é o comunicador, né? Exatamente. Uma imagem representa o que ela pensa. Exato. E como isso interfere no comportamento, na regulação emocional, como isso faz com que, inclusive, a regulação sensorial melhore. Exato. É igual se a gente fosse pensar, né? Eu tô sentindo alguma coisa aqui, mas eu não tenho a fala. Como que eu vou te demonstrar o que eu tô sentindo? Eu tô com calor, eu tô com sede. Sim. Como que eu vou fazer isso? Sim, né? sim. E eu vou tentar usar o meu corpo. Então, muitas vezes eu nem sei aquilo que eu tô sentindo, que eu não me deram um nome disso, né? Exato. Não tem o conceito para poder Não tem esse conceito. comunicar. E é uma coisa super importante que quando tu apresentou, tu falas, né? Comunicação aumentativa e alternativa. Às vezes a gente resume, né? Comunicação alternativa. E isso assusta um pouco. Mas a comunicação aumentativa e alternativa, ela serve justamente para aumentar também a compreensão e o vocabulário dessa pessoa, né? Então, ou seja, mesmo que uma criança com dificuldade no desenvolvimento ainda assim consiga falar, isso. não significa que ela consiga usar
a fala como uma eficiente ferramenta de comunicação para ela. Exatamente. Eu posso falar ali minhas 20 palavras, mas essas 20 palavras talvez não sejam tão funcionais. Por exemplo, eu falo bolo, salgadinho, biscoito, beterraba, mas o que mais? O que tem o salgadinho? Sim. O que tem o biscoito? Perguntas. Né? A gente se comunica hoje para muitas funções comunicativas. E eu acho que um grande erro, talvez, nas intervenções sejam focar somente nos pedidos, que é o que eu vejo muito hoje em dia. A gente não se comunica só para pedir. Claro que é talvez a primeira coisa que a gente aprenda, mas a gente aprende a negar. E se eu não consigo usar palavras para negar, eu vou usar o meu corpo Comportamento. Exato, eu vou usar meu pé batendo no chão, uma mordida. A gente comunica o tempo inteiro, né? Aí, Michele, vem a questão. Leva para TO uma queixa de uma desregulação sensorial. Gente, isso é muito importante. Porque nem sempre um comportamento de busca sensorial ou de autoestimulação, ele é da ordem do sensorial, né? Sim. Muitas das vezes a pessoa não tem uma ferramenta mais elaborada para expressar. Por exemplo, mordida. Exato. Se eu não sei dizer que eu não quero fazer aquilo ou que eu não gosto daquilo, eu posso morder. E aí podem dizer, olha aí a busca sensorial na boca. Mas às vezes a minha mordida é uma forma de eu demonstrar pro outro que eu não quero aquilo. E nunca alguém me deu uma ferramenta que eu consiga substituir. Sim. Às vezes até a gente dando a ferramenta também leva um tempo, isso é bem importante, né? De implementação, De né? implementação, porque não é mágica, a linguagem é construída. Diariamente. Então, por isso que ela é tão importante que aconteça em todos os espaços dos atendimentos. Porque eu preciso que me ensinem. É como se fosse uma língua, não é? Mas é como se fosse, né? Então, eu preciso ser exposta a essa língua, a comunicação, para que eu saiba usar. E para que eu fale, que eu use essa língua, eu preciso interagir através dessa língua com outras pessoas. Então, o grupo que eu convivo também tem que se apropriar disso. Né? Exato. Eu faço uma comparação com cursinhos de inglês, né? Então, um cursinho de inglês, hoje em dia, eles falam inglês o tempo inteiro. Mesmo que você não entenda nada, eles estão ali já te estimulando para que você escute, para que você perceba a relação das palavras. Então, a gente brinca, né, dentro da área que a gente precisa falar comunicação alternativa, usar os recursos, né? E para poder, então, cobrar que a pessoa use. Então, naturalmente, agora ela vai... tem um pré-conceito, não tem? Muito. Muito porque, como a gente não estuda isso na universidade, a gente precisa se aprofundar, vem até um preconceito dos próprios fonoaudiólogos. Né? Hoje, graças a Deus, a gente está num boom que estourou a comunicação alternativa. Eu fico muito feliz por ter essas oportunidades de levar esse conhecimento, porque a gente precisa encontrar, né, esse conhecimento de forma gratuita, muitas vezes. Então, existe sim um preconceito porque acreditam que vai inibir a fala. E isso não existe. Acreditam que o comunicador vai tomar o lugar da fala, né? Isso. Que a criança vai se acomodar nessa condição. Que vai ficar com preguiça, que vai ficar só usando cartão, figurinha, né? Isso é bem comum, mas já tem muitas pesquisas que provam o contrário. Que quando a gente entra com recursos de comunicação, independente do que for, aumenta o repertório, aumenta a interação, a intenção comunicativa. Muitas vezes... Eu acho que a criança descobre como é bom se comunicar. Isso. E vamos pensar assim, eu sempre falo sobre isso. O WhatsApp, quando ele existia só de texto, a gente usava o texto, ok, mas a gente não deixava de falar. Quando surgiu a possibilidade de gravar áudio, a gente manda muito áudio. Porque falar é mais fácil, é mais rápido. Mais dinâmico. Imagina eu ter que procurar dentro dos meus recursos. Então, eu vou procurar onde é que tá a palavra biscoito. É muito mais complexo, né? Eu ter que virar a página, procurar, ainda mais pensando se a pessoa tem uma dificuldade motora, por exemplo, né? Então, falar vai ser sempre, né? Claro, tem que ver questões aí, a gente entra em outras áreas, né? Falar é um ato complexo, mas ele ainda é mais fácil do que eu ter que procurar ali um símbolo. Então, outra coisa, organiza o pensamento. Muito. A comunicação aumentativa, alternativa, organiza o pensamento das crianças e contribui para a praxis. Exatamente. Porque a gente consegue, e isso também é importante, a forma que a gente organiza. Por isso, uma boa avaliação. A gente não consegue usar o mesmo recurso para todas as crianças. Isso é super importante. Né? Então, existem muitos materiais disponíveis na internet, mas a gente não pode sair reproduzindo o mesmo para todos. Né? Então, tem que ser muito bem pensado. Em que nível de linguagem essa pessoa tá? Então, eu já tenho que ter uma organização no meu sistema de comunicação que facilite, por exemplo, uma construção de frase, ou não, simplesmente ela vai usar uma palavra, mas como que isso vai ser organizado para ela procurar?
ela entende categorias, né? Ou não, eu vou ter que botar sem categorias, por preferências, como vai ser? E eu imagino que até isso seja evolutivo, né? Isso a gente vai, né? Por isso que não tem pré-requisito, que é outro mito. Outro mito que se tem. Um pré-requisito, uma criança com déficit cognitivo, ou tem uma questão motora. Tem que saber apontar para poder botar o dedinho na tela. Não. A gente tem estratégias para possibilitar isso, e muitas vezes eu posso selecionar piscando o olho, eu posso só olhar, né? Então, a gente não existe um pré-requisito para comunicação alternativa. Tem alguns requisitos que a gente vai direcionando a estrutura do sistema. E eu acredito que esses pré-requisitos, eles vão sendo desenvolvidos no processo também, Exato. Né? Porque, assim, quando a gente introduz a comunicação alternativa, vai mexer na vida de todo mundo, né? Sim. É mentira eu dizer que é tudo lindo e que maravilhoso. Não dá trabalho, dá trabalho. A gente sabe que tem que ser incluído na rotina para ficar mais leve e que seja mais natural, e não um momento de 8 horas eu tenho que sentar e tomar a lição de casa. Não. É algo natural, mas toma tempo, muda a rotina das famílias, dos terapeutas, né? Pra gente usar a comunicação aumentativa alternativa no atendimento de TO, de integração sensorial, é um baita desafio. Sim. Então, eu acho que a primeira coisa é ter propósito. A gente precisa realmente desejar isso e ter isso firme no nosso interno, sabe? Sim. Porque, pensa, tu realmente, o comunicador, o tablet, ele é muito mais dinâmico para uma criança do que ela mexer em cartõezinhos. Sim. Só que o tablet geralmente é grande, vejam só. Sim. Né? Ele não é uma coisa pequenininha. E aí tu tem a criança, tu tem o equipamento, tu tem mais o joguinho, a bolinha, a tua atividade em Meu Jesus do céu. Não tem mão, tem que ser meio polvo, sabe? Para dar conta de tudo. Isso. E daqui a pouco a gente na brincadeira, foi correndo para um canto da sala e o tablet ficou. Isso. Mas, assim, o que eu quero te dizer é que é uma barreira, Sim. mas não torna impossível, de jeito nenhum. Claro. E, na verdade, eu estou colocando isso até para ser uma forma de incentivar as pessoas. Isso. Quanto mais proximidade a gente tem com a fono da criança responsável pela comunicação, mais ela se implementa no nosso espaço. Porque ela pode ajudar, né? E tu falou uma frase maravilhosa, assim, tem ali o sistema, tem a criança, tem o brinquedo. É isso, a gente não vai mudar o que vocês fazem na sessão. Não, agora a tua sessão vai ser só com o tablet, esquece o brinquedo que vocês iam usar. Tá. Não, aquilo tem que ser integrado ao que você vai utilizar. Claro, né? Daí a gente pode pensar em outras ferramentas, espalhar símbolos, né? Sim. Mas isso tem que fazer sentido no teu atendimento. E quando a gente entende que aquilo vai resolver uma barreira comunicativa, por exemplo, por que minha criança está desorganizando quando eu coloco ela na lycra? Ou por que ela, né? Enfim, eu consigo dar a possibilidade dela dizer, tá muito quente aqui dentro. Excelente. Então, quando a gente vê que isso vai nos auxiliar, nos motiva mais, porque tem muitos profissionais que não têm a motivação. Então, a gente precisa mostrar que isso vai resolver desafios e não dar mais trabalho, dar mais tarefa. E também a gente tem que tentar adaptar, né? Então, nós, fonoaudiólogos, por exemplo, a gente tem que estar muito junto para poder dizer, olha, na tua sessão, de repente, quais os objetivos de vocabulário que a gente poderia tentar pensar? Em que momento? E aí ter essa troca, né? Qual momento que é mais desafiador? Vamos tentar usar essa palavra. Sim. Qual o momento que talvez você note que conecte? Porque a comunicação, ela acontece na motivação. Né? Se a criança não está motivada, ela não quer comunicar nada. E motivada, a motivação vem quando a pessoa entende o sentido. Isso. Quando ela consegue entender que aquilo funciona. E que aquilo não é uma tarefa. Aquilo é um meio dela expressar, dela te contar que ela quer um ursinho de pelúcia que está no seu armário. Uma coisa que a gente faz, e acho que é bacana de falar sobre isso também, Michele, é por muito tempo a gente modela. Sim. Né? A gente carrega com a gente para modelar, mostrando... Isso, principalmente no início, a gente que carrega, a gente transporta, a gente sai para um lado e para o outro. Acho que até tu pode. Você quer, né? E vai mostrando. Isso, é importante sempre que a gente fale junto com o sistema, por mais que tenha a voz, né? Muita gente acha, como o tablet fala, eu não preciso falar. Só que é uma voz sintetizada. E a gente tem a nossa entonação, a gente passa só com a voz, com a nossa prosódia, muita informação. Então, a gente não deve deixar de falar, até porque o nosso objetivo também é que essa pessoa consiga falar, se conseguir, né? Tiver questões motoras, enfim. A gente vai estar dando o nosso estímulo visual, né, motor, para ela também repetir. Então, sempre a gente vai falar enquanto a gente aponta, né? Então, eu gostei muito de estar aqui falando sobre isso. A gente não precisa sair apontando tudo que tá falando, senão virar algo meio robótico. A gente precisa ver confuso
para a criança. Para nós também, porque a gente às vezes para de pensar o que a gente queria falar para ficar pensando só aqui, onde é que tá, não tá aqui, vamos pegar outra coisa. Aí às vezes a gente bota muito do foco não no que eu realmente quero transmitir de mensagem, que fico mais focada centrado na ferramenta. Na utilização. E não é para ser isso. A comunicação, ela é interação e não uma ferramenta. A ferramenta veio para resolver esse desafio, mas a ideia é a gente continuar, né, com afeto, com carinho. Então, a gente precisa, quando a gente tá vendo que tem a palavra, olha, tá aqui, né? Vamos comer agora. Vamos ver o que tem para comer em comida e bebida? Olha, aqui a gente tem um frango assado hoje, que eu sei que você gosta bastante. Então, ó, você gosta, a gente pode pegar um pouquinho desse frango e a gente vai conversando, construindo. Né? Sabe que uma coisa que tu falasse do não. É impressionante como a criança conseguir manifestar o que ela não gosta é libertador e previne crises que aparentemente são sensoriais. Então, a família traz a demanda de que a criança está tendo crises sensoriais horríveis. Ela está muito desregulada. E a gente vai investigar o que está acontecendo. A criança não tem condições, assim, porque ela não tem ferramentas para isso, para se posicionar. E a forma como ela manifesta o desagrado, o desconforto, que ela não quer mais, é ela tendo alguns comportamentos que são sensoriais. Quer se jogar no chão, quer se, sei lá, daqui a pouco sacudir mais as mãos do que sacudia antes, né? Empurrar, jogar longe. E é importante a gente fazer análise desses comportamentos que estão aparecendo para poder trazer isso para o sistema de comunicação. Ah, estou vendo que você está mais agitado, acho que você não gostou da atividade. Né? A gente mostrar quais palavras essa pessoa poderia usar nesse momento. Né? Substituir aquele comportamento por algo mais convencional, que é as palavras. Né? Então, a gente ter essa percepção, ela é difícil. Precisa ser treinada, a gente começar a analisar esses comportamentos e mostrar formas mais viáveis de comunicar isso. Sim. Tem uma questão também das sensações e dos sentimentos. Na terapia de integração sensorial, um dos primeiros passos que a gente vive com essa criança e com todo o entorno dela, ou seja, com a família, com a equipe, com a escola, é que a gente consiga descobrir quais são as sensações que confortam, organizam e regulam, e quais são as sensações que são mais aversivas, que desregulam, que desorganizam, que causam desconforto. Nesse momento, o comunicador é fundamental, porque nomear, dar nome e conseguir comunicar a partir, né, desse nome que recebeu aquela sensação que eu não gosto e eu preciso mostrar qual é, ou ao contrário, a que eu preciso indicar qual é a que eu estou precisando. Então, tem todo um processo de aprendizado dentro da sala de S que é muito sublinhado, embasado, assim, pelo uso do comunicador, sabe? Sim. Faz muita diferença. Vocês trabalham com o corpo todo, né? Então, é muitas emoções, é muita coisa que vai aparecer nesse atendimento, né? Eu gosto muito, às vezes, quando é possível, a gente trabalhar numa mesma sessão, né? Junto. Ah, é muito legal. Porque você tá ali trabalhando, pensando na parte sensorial, a gente vai conversando, já consigo trazer a comunicação. E é importante também que a gente saiba que não é apontar uma, duas vezes que vai ensinar. Ai, sim, persistência. Essa constância, né? E fazer essa explicação para a família e para os terapeutas. Porque tem crianças que inicialmente precisam de compreensão. Então, eu posso mostrar aqui uma imagem, posso mostrar a imagem do sim. Ai, mostrei uma vez, agora já vai saber. Mas, na verdade, ela nem entendeu o conceito do sim ainda. Eu preciso usar isso mais vezes, em mais contextos, com mais pessoas, para que ela compreenda e depois ela use. Então, para a gente expressar, primeiro a gente tem que compreender. Por isso a importância da modelagem, né? Exato, essa frequência da gente usar várias e várias e várias vezes. E aí, voltando lá nos pré-requisitos que a gente falou, né? Não tem um pré-requisito cognitivo, por exemplo, que antigamente se acreditava que sim, que tinha que, não, essa criança não pode, porque não tem um cognitivo X, Y, Z. Então, a gente vai dar a melhora da compreensão. Então, o que fazer com essas crianças se a gente não vai usar a comunicação? Vai ficar esperando o quê? Né? Quanto tempo a gente vai esperar? E hoje eu recebo muitos adolescentes, 12, 13, 14 anos, que não falam e nunca foram orientados a procurar a comunicação alternativa. Porque se falava na época, né, isso antigamente, espera mais um pouco, vamos ver quando chegar nos 7 anos, com 8 anos, vamos ver se não vai desenvolver a fala. Se não desenvolver, a gente busca um atendimento especializado nisso. Então,
porque existe essa barreira. Isso é triste, né? Eu falo antigamente, mas isso acontece ainda hoje em dia, né? Nunca vai atrasar a fala. E eu já tive pacientes que começaram com 1 ano e 10, 2 anos, e que hoje não usam mais, porque conseguiram desenvolver uma linguagem, né, dentro do que era esperado, usaram a comunicação alternativa por um tempo e hoje não precisam mais, né? Então, quando não é mais necessário, a gente deixa de lado e pronto. Sim, né? sim. Mas nunca vai fazer mal. Sim, sabe que tu falou isso e eu logo lembrei das crianças que chegam até nós maiorzinhas, com seus 7, 8 anos, e que tu olha para trás, tu vê um histórico sofrido de dificuldades sensoriais e que nunca foram validadas, vistas, nunca foi dada a importância, sabe? E aí tu imagina, você tá ali 7, 8 anos da sua vida que você não tá conseguindo falar, você tá comunicando com o seu corpo. Isso é muito, muito sofrido. E aí, 7, 8 anos que você tá vivendo, comunicando com o seu corpo de forma que todo mundo fala, esse comportamento é inapropriado, isso é aquilo, isso é isso. Mas você aprendeu dessa forma. E nunca resolveu esse desafio. Pra você tá certo isso. Pra você o certo é morder, é bater, é empurrar quando não quer algo, é puxar a mão da mãe pra levar até a geladeira quando tá com fome, né? Então, é possível e a gente tem muitos resultados positivos, mesmo quando a gente entra mais tarde com a comunicação alternativa, né? Nunca é tempo, sempre é tempo pra iniciar. Nunca é tarde. Então, mas claro que quanto antes, talvez a gente consiga, né? Não usar mais um dia. Sempre é tempo para iniciar, nunca é tarde. Isso. A intervenção, né? Ajudar a criança a desenvolver as suas competências. Tem famílias que ficam em sofrimento porque chegam com a criança com seus 6, 7, 8 aninhos. Mas ok, né? Passa a régua e vamos. Sim, sim. Não adianta a gente ficar chorando pelo que aconteceu. É importante a gente pensar... Eu conheci hoje a comunicação alternativa. Vamos lá. Vamos começar a usar. Porque daqui pra frente eu consigo melhorar a qualidade de vida. Um dos objetivos da comunicação aumentativa alternativa é a melhora da qualidade de vida da pessoa. Você consegue dar muito mais possibilidade para ela poder viver dentro da sociedade, né? E não ser excluída. Ela poder participar dos momentos de interação que qualquer outra pessoa na idade dela participaria. Com certeza. Michele, a gente tem 2 grandes grupos de dificuldades sensoriais, né? Tem crianças que têm uma dificuldade muito importante na modulação sensorial, na reatividade, que se sobrecarregam facilmente e aí entram em crise, né? Enfim, acabam entrando em sofrimento por isso. E tem um outro grande grupo, que é o grupo das praxias, que a gente fala, né? Que é o grupo do aprendizado motor, do aprendizado de habilidades novas, generalização de aprendizados. E o que eu percebo? Eu percebo que a comunicação, ela apoia positivamente em ambos as dificuldades. Sim. Tá? Eu percebo que ela constrói, parece que uma rota de planejamento mais organizada para aquela criança que tem dificuldades no planejamento. Mas a gente tem que levar isso em consideração na avaliação para construir um sistema que facilite essa rota. Esse acesso. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, se eu tiver que entrar em muitas categorias para chegar numa palavra, vai dar. E se eu tiver todas as páginas uma mesma palavra, por exemplo, a palavra quero em todas as páginas, eu preciso ter ela na mesma localização. Ai, bacana. Para eu manter o meu padrão motor, né? Eu associei que o quero fica sempre bem na esquerda. Então, em todas as páginas que aparecer a palavra isso quero... É muito importante, menina. Muito. Igual o teclado de computador, né? A gente hoje eu nem olho, já escrevo, mas hoje se me trocam o teclado... dá maior confusão. Eu não consigo mais escrever, né? Eu vou precisar ficar olhando, eu vou demorar muito mais tempo. A comunicação alternativa, ela tem que ser algo rápido e eficaz. Se tá muito difícil para a criança, né? Toda hora tu fica horas ali procurando um símbolo, porque ela não se encontrou da forma que tá organizado, porque quem constrói somos nós, né? A gente oferece para a criança usar. Então, se ela não tá encontrando um caminho fácil, ela não vai usar. E às vezes eu escuto, né? A comunicação alternativa pro meu filho não deu certo. Pro fulaninho a gente já testou e não deu. E a gente não deve pôr a culpa na criança, ou adolescente, enfim. A gente tem que ver o que o nosso processo avaliativo que não deu certo. Então, muito provavelmente, eu não fui atrás da TO para ter essas informações. Se eu soubesse, eu poderia colocar já um sistema todo adaptado para isso. Outra coisa importante, crianças que têm uma maior defensividade auditiva, às vezes se incomodam com o som do comunicador. E temos o contrário também. E temos o contrário, ficam se estimulando. Exatamente. Que daí não encontram função, mas ficam... Né? Aí a gente tem estratégias que a gente usa, né? E nem sempre a gente está se referindo muito ao tablet, né? Que hoje é uma tecnologia que as crianças adoram, né? Todo mundo já nasce com um dedinho ali sabendo manipular.
mas a gente tem recursos incríveis em papel, em baixa tecnologia, né? Eu até que queria mostrar aqui o Chiaro, porque eu acho ele muito lúdico, né? Não sei se tu já conhece o Chiaro. Não, eu não conheço. O Chiaro é o papagaio que não fala com o próprio bico. Ele tem a família de papagaios que todos falam, né? E ele não fala, então ele tem uma prancha de comunicação. Ai, que bonitinho. E ele tem um livro, ele foi criado por uma fonoaudióloga de São Paulo, a que Alessandra. bacana. Ele ganhou prêmios internacionais, então o Chiaro é o nosso xodó do Brasil aqui da comunicação. Ele é o, como é que chama? O mascote. O mascote da comunicação. A gente usa muito pra fazer treinamento em escolas, então como é que a gente vai falar com os coleguinhas? E é preciso a gente estar nesse espaço da escola também. Gente, é muito, porque a turminha da criança tem que saber do que se trata. É muito didático, então ele vem com a pranchinha dele, ele vem com um livro pra gente fazer um momento de contação de história para os colegas. Que legal. Né? Então eles entendem, então é por isso que o fulaninho, né, o Joãozinho usa isso, a Mariazinha usa aquilo. Então a gente consegue de uma forma bem lúdica mostrar, né, que todo mundo tem a sua voz, não importa, né, se é de papel, se é a gente que vai dar a voz, emprestar. E os colegas têm isso. Eu vou emprestar minha voz. Né? Eu vou ajudar ele, eu vou falar enquanto eu toco o símbolo, né? Então, esse papel também na escola é muito importante, né? Por isso que eu quis trazer ele pra gente reforçar que todos os espaços acontecem a comunicação e são muito relevantes, né? Então, muito legal. Que bom que tem um recurso de um livrinho, né? Porque facilita, inclusive, as educadoras a poder abordar isso em sala de aula. Pode levar para casa. Agora teve um pai também que nos contou que ele fez uma sacolinha. Até eu vou copiar essa ideia dele. Eu falei, ele fez uma eco bag, colocou o Chiaro e colocou o livro e ele tá passando no condomínio dele para os vizinhos todos lerem a história com seus filhos. Que bacana. Porque daí já faz aquela conscientização do próprio condomínio. Como é que é o nome do livro? É a história do Chiaro, né? As palavras do Chiaro. As palavras do Chiaro. E Chiaro é com quê? É com K. K-I-A-R-O. Chiaro. Que legal, gente. Uma boa dica, hein? O Chiaro e suas palavras. E a comunicação aumentativa, alternativa, ela pode ser usada como recursos que tu falou uma expressão para mim, que quando a gente coloca, por exemplo, lá na infância, tudo tem imagens. O banheiro tem imagens, tudo, menina, tem imagem para tudo que é lá. Ótimo. E o que é? Como é que chama isso? É para aumentar a compreensão, o vocabulário? Eu acho que para aumentar acessibilidade, né? A acessibilidade comunicativa, que eu tinha falado. Sim, isso tá na lei mesmo, né? Que a gente tem vários tipos de acessibilidade e a acessibilidade comunicativa é uma das formas. A gente tem em Porto Alegre um espaço, uma praça, que foi uma das pioneiras aqui no Brasil, com uma placa de comunicação alternativa, que no início foi muito pichado. As pessoas pintavam, não sabiam para que era, né? Então, como a gente precisa conscientizar as pessoas da importância. Assim, como teve o primeiro balanço adaptado numa praça, né? As pessoas também não sabiam para que era, é pro cadeirante subir e usar, né? Então, a gente precisa disso. E quando a gente pensa assim, hoje, o nosso trabalho, será que eu conseguiria, se amanhã eu perco a minha fala, eu conseguiria me manter no meu trabalho? Será que eu precisaria adaptar o ambiente para usar alguma ferramenta de comunicação? Por exemplo, nós aqui, a gente não fala. Eu teria que, talvez, nessa televisão, colocar aqui algumas imagens para a gente conseguir ter uma interação, alguma troca. Eu pegar o meu tablet. Então, a gente pensar nesses espaços, como eles estão hoje. E as salas de terapia precisam, né? Uma sinalização. A gente usa muitas sinalizações e a gente nem percebe. Sim, no supermercado, de estacionamento, de cinema. A sinalização pode ser luminosa, né? Sim. Pode ser visual, com alguma imagem que tenha sinalizando, né? Onde que abre a porta, se é para puxar, se é para empurrar. Sim. Então, a gente está muito acostumado com isso. Por que não usar também os símbolos? Porque muitas vezes a gente usa só a escrita. E eu tenho uma pergunta. Porque tem... eu esqueci, como é que chama esses símbolozinhos? Esses aqui são do PCS. A gente tem várias bibliotecas de símbolos, porque, né? Na verdade... Pictogramas, isso que eu ia falar, né? Tá. E a criança aprende. Porque todo mundo acha estranho, as pessoas que não conhecem, preferem né? usar foto. A foto, A foto, muitas vezes, mais confunde, dependendo, né? Então, por exemplo, se eu quero representar aqui uma conversa, e a gente tira uma foto nossa, vai aparecer o Chiaro.
talvez aquela criança com autismo vai olhar essa foto e vai focar no Chiaro. E não tá pegando o conceito de conversa. Isso, em algum momento, a foto, ela realmente é mais importante do que o pictograma ou é direto o pictograma? Eu só uso foto em uma situação, quando é para representar algo muito específico. Por exemplo, pessoas. Eu ainda hoje não encontrei uma forma de representar, por exemplo, você sem ser com a sua foto. Sim. Né? Então, para mim, tem que ser foto da pessoa ou, às vezes, um brinquedo muito específico. Né? Um ursinho que a avó fez e não encontro um pictograma que represente, eu vou lá e tiro uma foto. Tá. De resto, a gente tenta ir para pictogramas. Tá. Não é mais difícil da criança aprender. Né? A gente tem 2 tipos de símbolos, concretos e abstratos. E a gente tem muita tendência de achar que concreto é só isso aqui, ó, que eu pego. Né? E não, eu posso ter símbolos de comunicação alternativa que são concretos, que representam exatamente aquilo que eu estou vendo. Por exemplo, se eu mostrar a imagem de um chocolate, essa imagem é exatamente igual a um chocolate, uma barra de chocolate. Esse símbolo é concreto. Então, não tem por que eu ensinar uma marca específica, Lacta, sei lá, né? A criança vai ficar fixada só naquilo. Pode atrapalhar. Então a gente já tenta usar para generalizar, né? Chocolate todo, chocolate. Uma coisa que na infância a gente oferta para as fonos, para abastecer a prancha de comunicação, fotos de todos os equipamentos e os espaços da clínica. Aí tem que ser a foto. Não tem como representar. Por exemplo, a clínica vai ter que pegar o logo da clínica, né? Uma lycra. Hoje em dia até já tem pictogramas que a gente consegue usar de alguma que outra coisa. Mas, se não, é algo muito específico que vocês têm e aí precisa ser foto. Tá. É importante. E é importante que essas imagens, elas não tenham tantos ruídos, né? Sim. Ruídos, quando a gente diz ruídos, é informações que são desnecessárias. Exato. A gente sempre tenta botar um fundo branco. Hoje em dia a gente tem aplicativos para poder tirar esse fundo, para não ficar aquela poluição visual, porque a imagem a gente tem que pensar que fica pequena. Isso é uma outra coisa super importante, que às vezes a gente olha e assusta quando a gente vem com uma página cheia de símbolos. Mas para mim, essa página aqui tá até pequena. Sim. Se eu for interagir com uma criança, vai me faltar muita palavra. Vai. E eu vou precisar ter que navegar muito. Então, a escolha também, que sempre perguntam, mas como é que eu escolho? Não é muito símbolo? Não tem que botar só 2, 3, né? Se começa com menos. Não, a gente já começa com muito. Porque senão é muito mais difícil essa parte operacional de navegação. Se eu não tiver as palavras à vista, eu tenho que ficar entrando em qual pasta que tá a palavra tesoura. Entendi. Em qual categoria que tá a palavra amarelo. É muito mais complexo. Então, quanto mais palavras couberem na tela inicial, que a criança consiga tocar, né, com o dedinho, às vezes eu tenho um dedo grande, eu vou tapar toda a imagem, vou tocar em 2, tem que ver, né, o tamanho do dedinho da criança, e também se tem uma questão visual, né, motora, eu ia te falar que o processamento visual tem que estar legal, né, tem que estar suficientemente bom para poder dar conta. Vezes a gente vai só num oftalmo que avalia a acuidade, não é isso, a gente precisa ver a funcionalidade dessa visão. É o processamento em si, visual. Isso. Ele é maior que a acuidade. Exatamente, então... E aí tem até a questão do rastreio, que isso está muito relacionado com o sistema vestibular, inclusive. Exato. Nada vai ser um pré-requisito, mas vai ser uma forma diferente da gente organizar esse sistema. Sim, né? Então, você vai precisar de figuras com mais contraste, figuras maiores. Vai botar um fundo preto para dar um destaque nessa palavra. Ou seja, dificuldades no processamento visual, eles não são impeditivos. Eu sei, nós temos um menininho lá na clínica que tem dificuldades de processamento visual importantes. Sim. E a gente reformula, né? Isso. Quer dizer, é uma figura maior, é uma figura com mais contraste. Isso. Gente, se tu visse que beleza que está sendo a comunicação no tablet. Que esse menino tá dando voz. Esses dias ele trocou o óculos e ele estava com um comportamento mais choroso. E a gente estava muito agoniada, pensando, quem sabe a lente do óculos não é bem aquilo e está dando dor de cabeça. Sim. E aí, Michele, ele botava dor. Tu acredita? Eu acho lindo, gente. Sim. E botava dor e dor. A mãe, então, foi levá-lo ao médico, né? Alguma coisa não tá legal, vamos ver. E era no ouvidinho. Isso também é algo super importante que ela validou o que ele falou, porque muitas vezes a criança toca numa palavra e a gente acha, isso aí não tem nada a ver. Só que quantas vezes a gente está conversando e se eu quero mudar de assunto, sabe aquilo que aconteceu? Eu mudo também durante uma conversa, porque passou alguém, aconteceu alguma coisa, eu posso mudar. Às vezes a criança tá te dizendo algo que não é aquilo que tu tá pedindo. Não é o assunto da hora, mas ela tá vindo com uma coisa nova. Mas ela tá trazendo e às vezes a gente ignora. Apontou sem querer, apontou errado.
A importância da gente validar só dessa forma. Ah, apontou chocolate agora? Aí... Valida falando, não tem. Tá. Como você faria com uma criança Não que ignora, fala? não ignora. Então, se uma criança para do meu lado agora e fala chocolate pra mim, eu vou virar e falar, não tenho chocolate, agora não é hora. Por que eu vou ignorar um pedido na comunicação? Eu vou lá e vou falar, ó, não tem. Né? Então, pra Ou pessoa então espera. entender. Pode até ter sido sem querer. Aham. Ah, apontou sem querer, não era pra tocar naquilo. Mas tu não vai perder a oportunidade, né? Aquele momento já tá te trazendo uma iniciativa da Aham, criança vir comunicar com você. Não pode perder isso, não pode ignorar. Senão essa pessoa, se todo mundo ignora, porque tá apontando sem querer, ela não vai mais querer usar. Você falou o chocolate, não tem agora. Isso, entendi que você tá com fome, né? Mas não tem o chocolate agora. Que bacana, Enfim, eu acho que realmente muda o rumo da história, Muda. né? Eu acho que... E fica tão mais divertido o atendimento, porque muitas vezes as crianças que não estão falando, você tá ali atendendo, você não tá tendo um retorno. A criança às vezes tocou barco. Você quer fazer um barco, né? Vamos fingir que a gente tá num barco. A gente entra nesse mundo, né? Ela dá pistas, né? Exato. O brincar fica muito mais divertido, né? E aí, quando a criança sente que a gente se engajou com eles, muda muito. O atendimento muda, né? Eu tenho uma dúvida. Rotina e prancha de comunicação. Tá. Fala um pouquinho sobre a diferença e se dá para Certo. usar a prancha de comunicação para construir rotina e como que é isso? São duas coisas, né? Que uma mesma criança pode usar esses dois elementos. Então, toda criança que tem alguma dificuldade comunicativa deve ter o seu sistema próprio de comunicação, podendo ser uma prancha, pode ser um livro, pode ser o tablet, um celular. E, à parte, a gente pode ter recursos de rotina visual, né? Enfim, tudo que for me possibilitar um passo a passo de uma atividade. Né? Então, ali uma sequência de atividades. Por exemplo, vai ao banheiro e tem ali o passo a passo. Isso são coisas extras, porque aquilo vai estar fixado num ambiente, muitas vezes. Eu posso, sim, ter algo dentro do meu tablet com uma rotina para me ajudar também. Mas é importante ter fixado também. Mas é importante ter fixado. Então, por exemplo, eu vou num shopping, lá não vai ter. Então, é bom que tenha dentro do meu sistema de comunicação. Mas eu não posso usar ou uma coisa ou outra. Só uma rotina de comunicação, ela não vai dar possibilidade comunicativa. De comunicação. Exatamente. Ela vai resolver aquele desafio naquele momento. Ela é muito mais do processo, da tarefa, da atividade. Isso. Então, ela vai me ensinar ali, vai me dar muita compreensão para eu poder fazer aquela atividade sozinha, muitas vezes. Vai me dar autonomia para eu conseguir concluir aquelas etapas. Mas eu não vou conseguir dizer para você, tô com dor de barriga. Porque não vai ter essa palavra nessa sequência. Então, se eu tenho meu tablet associado com isso, eu consigo melhorar minha compreensão na sequência e, ao mesmo tempo, te dizer, eu não quero fazer isso aqui, não quero lavar a mão. Ou, acabou a água? Como que eu vou te falar? Ótimo, né? Então, são duas coisas diferentes que se complementam. Né? E eu vejo que, para algumas famílias, comprar, entre aspas, a ideia da rotina é um pouco mais visual e da sequência é um pouco mais fácil. Às vezes é uma porta de entrada, sim. E eles adoram. Eu acho que resolve muita coisa. Eu acho que todo mundo tinha que usar. A gente usa, né? A gente usa, a nossa agenda já né? Isso, eu ia dizer, a nossa agenda. Eu tenho vários post-its de coisas que eu preciso fazer de tarefa. Tenho, né, minha agendinha tanto para escrever quanto no celular. Então, a gente já usa muito. Por que não usar com as crianças imagens, pictogramas? Né? Eu não lembro se aquela hora eu te respondi. A gente chama, então, pictogramas, né? Então, são esses símbolos. E tem várias bibliotecas. Aquela hora eu te nomeei na PCS. Isso. Mas é uma biblioteca que é paga. A gente tem bibliotecas gratuitas que são tão boas quanto. Né? Então, eles são universais. Arasaki, é bem difícil de escrever, mas é ARAASC. Arasaki são esses bonequinhos, eu vou mostrar aqui. Que tem uma carinha que muitas vezes o paciente adulto prefere. Que ele é ele é menos infantilizado do que os outros, né? E esses aqui a gente consegue gratuitamente na internet. Então, qualquer pessoa pode entrar. Então, quando eu falei que tem materiais, esse é um material que está disponível na internet também, nesse site, nesse portal. Só que ele precisa ser feito, pensado, ajustado, né? Então, aqui tem alguns alimentos, tem algumas pessoas, por exemplo, tem alguns alimentos, mas tem os alimentos de uma pessoa específica. Por exemplo, esse aqui pra mim, batata, carne, macarrão, arroz, feijão, chocolate, bolacha e sorvete. Só tem isso. Eu como tantas outras coisas que isso aqui pra mim não é pouco, né? Eu só vou poder comer isso todos os dias. Sim. Mas pra uma criança que tem talvez uma seletividade, enfim. Esse aqui é o que pra ela faz sentido. Faz sentido. Né? É o universo dela, É o universo dela. E programas, eu vejo que tem aplicativos
vários. Sim. E isso é algo bom e algo ruim. Antigamente a gente não tinha quase nenhum aplicativo, mas a gente tem que ter muito cuidado. Porque tem aplicativos que são vendidos de comunicação alternativa que quando você vai ver, não é. É pra criança ficar só repetindo as palavrinhas que vão aparecendo na tela. Tá. Então a gente tem que ter muito cuidado na escolha do aplicativo. Existem aplicativos pagos, aplicativos gratuitos. E uma coisa que eu quero deixar de mensagem, assim, é que a gente não escolha o aplicativo para criança pensando na nossa preferência. Ah, eu sei mexer mais nesse. É pensar no que para aquela pessoa vai ser o melhor. Por mais que você não saiba mexer, a gente vai ter que aprender. Sim. Porque eu vejo que fica muito nisso, e eu já fiz muito isso de... eu domino esse sistema, eu vou passar para todo mundo esse sistema, que para mim é mais confortável. E a gente não pode, porque tem alguns sistemas que são pagos e são muito caros. E talvez não precise para aquela criança específica. Ela pode pegar o gratuito que vai dar conta para o que ela Mais precisa. uma vez, a importância da avaliação, né, Michele? Eu acho que a avaliação é um Ponto de processo... partida. Que se você começa errado, errado que eu digo de não tá o sistema pensado para aquela pessoa, vai funcionar por algum momento, mas aquilo Não vai se sustentar. não vai se sustentar. E aí é um retrabalho depois para a família, porque é a família que fica, né? Se eu trocar de profissional, é ela que vai ter que começar todo o processo de novo. Então, a comunicação alternativa, ela é difícil para o profissional que avalia, por isso que a gente tem que buscar um profissional qualificado, né? Isso é bem importante. Como tomou um rumo assim tão grande agora com a comunicação alternativa, a gente tem que escolher aquele profissional que saiba me indicar o que vai ser melhor para o meu filho e não o que vai ser melhor e confortável para ele. Talvez o profissional tenha mais habilidade, exatamente, com uma outra ferramenta. E acontece, né? A tecnologia... Aí tem a tendência a usar mais. Isso. E às vezes a gente não conhece todos os recursos disponíveis, tá? Então, principalmente quando a gente fala para alguma pessoa que tem alguma questão motora, por exemplo, só movimenta o olho, só tem controle de cabeça e vai ter que comandar um computador com esse movimento, talvez eu nem tenha o recurso aqui, né? Eu até trouxe um para mostrar um exemplo, que eu conseguiria só com o meu olho, né, identificar para onde essa pessoa está olhando. Então, tudo que vocês estão vendo aqui, eu tenho igual, né, para eu não precisar ficar virando a minha cabeça. Ele tem esse buraco para a pessoa só olhar. Ela só vai olhar onde que está o símbolo que ela quer comunicar. Deixa eu ver quais são. É quero, parar. Aqui tem sim, não, quero e parar. Ótimo. Eu poderia ter aqui nesses buracos em branco mais símbolos. Eu poderia ter, por exemplo, aqui só alimentos. Eu viro uma página, eu tenho verbos. Eu viro outra página, tem pessoas. Então, eu poderia ter um livro só para pessoa com o olhar, né? Eu poderia fazer com você aqui, né? Então, eu vou te perguntar, você quer ganhar 1 milhão? Sim ou não? Só o seu olhar já vi que veio para cá, né? Então, não precisaria da fala, não precisaria do movimento. Sim. Eu posso ter uma pessoa cadeirante que só com o movimento do olho ela já me direciona. Agora, pensa para uma pessoa que sofre um acidente neurológico, uma situação, Sim. e que ela perde a capacidade. O que isso não significa, meu Deus do céu? Pensa. Eu já atendi, eu trabalhava no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e eu peguei um caso da síndrome do encarceramento, que a pessoa fica presa no corpo e só tem o movimento do olho. Então, a gente trabalhou desde o momento da UTI, que se descobriu que ele estava ali preso. A gente entrou ele era alfabetizado, né, um rapaz de 32 anos. A gente entrou com uma prancha alfabética, com todo o alfabeto, e ficamos lá meses trabalhando, e a gente falava para ele, quando a gente chegar na letra, olha para cima. Quando, né, chegar na coluna, olha para baixo. A gente combinava alguns sinais com o olho. E a primeira palavra que ele escreveu para mim foi costelão 12 horas. E eu nem era fono que tava trabalhando na questão da alimentação, mas eu fui falar com a minha colega, eu falei, pelo amor de Deus, é pra agora, um costelão 12 horas. Pra ele chupar alguma coisa, ele precisa sentir o gosto, porque ele escreveu toda a palavra costelão 12 horas. E o pai dele pegou e falou assim, eu sei que não foi tu que escreveu, foi ele, porque ele ama adora. costelão. Que legal, Então, gente. assim, essas coisas, né, imagina, foram meses. Não foi dias. Foram meses para ele escrever a primeira palavra. Mas tu imagina a sensação de liberdade. Até hoje me arrepio quando eu falo essa história. A sensação de liberdade de poder falar exatamente aquilo que tu quer. Nossa, muito bacana, muito. E eu ia te perguntar sobre o dispositivo, né? O tablet tem que ser... iPad, tem algum modelo que tem que ser X, Y, Z, sei lá, tem alguma exigência nesse sentido? Não, vai depender do aplicativo que você for indicar, né? Então, vai depender, quando tem crianças com algumas questões motoras ou de acesso que a gente precise modificar, o iPad, para mim, é a melhor solução. Hoje, a gente utiliza bastante o iPad 9 e o 10,
né? Mas para outros casos mais simples, que não tem questões motoras, né? Enfim, a gente consegue usar um tablet simples. Quando eu falo tablet simples, não só aqueles que só rodam videozinhos, que tem o tablet do Mickey, né? Tem que ter um sistema operacional ali, né? Sim. Um Positivo, Lenovo, essas marcas, Sim, Samsung. E aí pode ser qualquer um. E o aplicativo que a gente usa ali também é gratuito. Então, para pessoas que não têm tantas condições, mas querem investir na voz, porque a grande diferença de um sistema em papel para o sistema do tablet é a voz. E claro, né, virar página para um pode ser... também, né? Mas o diferencial, assim, é a possibilidade de ter voz. Então, a gente trabalha muito ação e reação. Eu toquei, falou. Opa! Aquilo ali causou algo em alguém, né? E aí é uma outra entrada sensorial, dá um outro, né? Uma outra... E é legal, né? E a gente chama atenção, é colorido, a Aham. gente olha. Então, hoje a gente usa bastante, mas a gente sabe que nem todo mundo vai ter condições. Então, tem possibilidade, sim, em papel. De baixa E tecnologia. não precisa, tá? Começar primeiro, vou começar no papel, Ah, pra ter tem muito certeza, isso. pra depois ir É, pro tablet. tem. Não é necessário, né? Antigamente a gente fazia muito isso porque não era tão acessível os tablets. Hoje a gente consegue a preços mais baratos, até um celular mais antigo, se a gente conseguir. O problema é que fica pequeno. Mas não é uma recomendação iniciar com papel para depois ir pro tablet. Se eu já vejo que a criança tem condições, eu já vou pro tablet. Vamos poupar caminho aí dessa Direto, pessoa ficar claro, aí, claro. aprender um planejamento, Sim. depois ter que aprender outro, né? Então é muito mais outro complexo, padrão outro de padrão. funcionamento. Que legal. E esse aqui, o que que é? Eu fiquei curiosa. Esse é uma outra prancha, é uma prancha relacionada, a gente chama de prancha temática, né? Ele tem aqui temática de, por exemplo, montar um quebra-cabeça. Então, na verdade, é uma folha retirada de um livro, né? Tá. Que a gente pode usar para interagir. Então, o que a gente fala durante um quebra-cabeça, né? Montagem de quebra-cabeça. Vamos pegar uma peça diferente? Ai, vamos colocar essa peça. Ó, vira aqui para poder encaixar. Ai, que legal. Né? Então, ó, vamos pegar a peça? Uhul, isso aí! Aham. Então, aqui tem comentários, tem pedido, tem negação, né? Tem pedidos de ação. Então, a gente consegue, ó, tem pergunta. Onde vai essa peça? Ai, eu já sei. Não é aí. Ó, vamos encaixar aqui? Então, a gente consegue trabalhar várias funções comunicativas, às vezes com uma folha. Mas tem que ser muito bem pensado o vocabulário que eu vou colocar nessa Sim, situação. para aquela brincadeira, para aquela Porque atividade. pensa se eu coloco aqui, peça. Aí eu boto vermelho, amarelo, azul, verde, rosa. Boto todas as cores. Que funções comunicativas eu vou trabalhar aqui? Talvez a nomeação de cores, talvez só o pedido da cor. Agora, quando eu tenho um vocabulário mais rico, né, que a gente chama, são as palavras essenciais, né? Onde você vai colocar? Tô fazendo uma pergunta. Agora sou eu, agora é você. Tô compartilhando, trocando. Ó, não pode colocar aí, não é aí essa peça. Negação. Então, ó, você precisa de ajuda? Acabou, colocar, virar. Tô pedindo ações novas, né? Diferente, tô fazendo um comentário. Isso aí, muito bem. Outro comentário, né? E aqui sim o nome das peças relacionadas ali dos itens. Então, a gente expande, né, o vocabulário. Tu sabe que a importância disso para construir um processo evolutivo da praxis, da ideação, do planejamento num atendimento. Meu Deus do céu. Porque tu ter o verbo para poder nomear a ação que a criança está fazendo, em primeiro lugar, né? Em tempo real. Os verbos, a gente fala, são o principal. Né? Pra gente poder... Porque se eu falo pra você, né? Verbos e direção, né? Sim, também, que a gente bota tudo ali dentro de descrições, né? Pra gente poder fazer comentários e direcionamentos. Por exemplo, se eu te falo peça. Peça o quê? Sim. A Michelle quer com a peça. Quer colocar Sim. a peça, precisa de outra peça. Aham. Fica muito vago. O verbo é Né? que dá o sentido. O verbo, ele, quando conectado, principalmente se tiver um outro substantivo, a gente consegue entender tudo que tá acontecendo. Só o verbo por si só, ele já é uma frase, Sim, né? sim. Então, é super importante. A gente faz um trabalho na infância de reconto. É que assim, ó, para trabalhar os processos de ideação, a gente trabalha em tempo quase real, ou seja, tu acabou de botar a mão então, Sim. em algo, né? Tu Sim. acabou de subir. Tu estás em processo na atividade de nomear o que está fazendo ou perguntar. Sim. Né? Nomeia dando modelo Ótimo. e depois pergunta para que a criança recrutar o que ela fez e nomear. Sim. Então, isso é super importante. Aí, num segundo momento, a gente começa a fazer o reconto de um passado muito próximo, né? Acabou de acontecer. Com apoio visual, a gente fotografa ou filma Olha a atividade que a gente acabou de fazer. E aí, traz a criança para junto de nós, usando o comunicador, ou se caso não precise, né? Ela faz uso da própria voz.
E aí a gente faz o reconto, né? Vocês estão trabalhando o que a gente chama de cena visual na comunicação alternativa. Vocês fotografaram uma cena e vocês estão usando a comunicação para, né, enfim, comentar. E isso é um método importantíssimo para a gente trabalhar a ideação das crianças. Sim. E tu sabe que ele é uma metodologia dentro da comunicação alternativa que é super indicada para crianças menores de 2 anos. Que a criança menor de 2 anos, ela não consegue ainda entender que palavras são separadas, né? Uma significa uma coisa, outra, esse esquema de grade que a gente tem. Então, quando a gente coloca uma foto onde a gente vai trabalhar vários vocabulários daquilo, a gente tem cenas interativas. Então, eu posso botar a fotografia do seu atendimento e eu toco na tela e ele vai falar, uhul, legal, se ele tocou na sua mão. Se tocou na bola que tá na foto, vai tocar, chuta pra mim. Que bacana. Então, a gente consegue fazer uma cena interativa. Então, existem estudos que mostram que crianças menores de 2 anos deveriam estar usando cenas visuais e não um estilo de grade desse formato. Que bacana. É bem interessante. Mas aí, deixa eu só concluir. Claro. Aí, o que acontece? Depois que a criança está dando conta de fazer o reconto, pensa que isso é evolutivo, né? Primeiro é o aqui e agora, segundo é um passado muito próximo, e depois ele levar para casa. Sim. Aí ele leva para casa a cena e aí reconta para os pais. Nossa, isso é fantástico. Aí ele traz de casa uma cena que viveu no fim de semana e conta pra gente. E aí depois, num terceiro momento, é ele fazer um plano futuro. Nossa. Porque ele vai usar essa habilidade para poder projetar no futuro. E sem a comunicação, né? Como que faria? Tu entendeu? Né? Sim. Olha a importância, porque as crianças que não têm a comunicação verbal, assim, né, potente para poder fazer todos esses recontos e contos. Que é muito mais rico do que você chamar, por exemplo, só a família e falar o que você fez. Exato. Você tá dando... aquela pessoa vai ter a voz de falar o que fez, o que não fez, o que gostou, o que não gostou sobre aquele assunto, né? Eu acho, nossa, fantástico. E isso desenvolve enormemente a ideação. Que é aquela coisa de tu chegar no lugar, de tu ler o contexto e de tu encontrar hipóteses de o que fazer dentro daquele ambiente a partir do convite que o ambiente te traz, né? Sim. É a bola que pica, é o balanço que anda, é o brinquedo aquele que faz não sei o que lá. E aí, o que eu posso fazer nesse contexto? E brincar. E usufruir do contexto, né? De forma funcional. Sim. Né? Então, é uma boa ferramenta que a gente usa e que, às vezes, a gente é dependente do comunicador. A gente precisa dele. Sim, senão como é que vai fazer a atividade? Não, esse aqui não vai fazer porque ele não fala. Não, a gente vai adaptar, né? Usando as ferramentas que ele tem. Fantástico. Ai, Michele, tá chegando no final do nosso episódio. Eu quero te agradecer muito por tu ter vindo. Eu acho, assim, que é uma ferramenta... O Sensorial Pod é uma ferramenta de conscientização. As pessoas... Eu batalho por isso, sabe? Para que as pessoas consigam perceber o quanto é significativo, é importante elas fazerem uso de alguns recursos para poder, né, dar vida para a criança, dar possibilidades de um futuro, enfim, mais rico de oportunidades. A gente termina sempre o nosso episódio com a pessoa deixando uma mensagem. Certo. Tá? Então, eu queria que tu fizesse isso. Tá. Obrigada primeiro pelo convite, né? E vou deixar minha mensagem, então, que eu espero que tenha plantado a sementinha exatamente do que eu vivo, do que eu gosto, que é poder dar asas para essa pessoa, seja seu filho, seja você terapeuta para o seu paciente, para o seu aluno, você oportunizar esses momentos ricos com a comunicação alternativa vai fazer toda a diferença na sua dinâmica em casa, na sua dinâmica no atendimento. Se tá difícil, se você tem alguém que você tá utilizando e tá difícil na sessão de organizar, converse com os outros terapeutas. Não é para ser um processo difícil. Ele é difícil de fazer essa avaliação, essa junção, mas ele é para ser leve. Ele é para ser libertador. Libertador. Se tá sendo mais caótico, precisa ser sentado, conversado com família. Então, não deixe de usar porque tá difícil. Procure ajuda, converse com todo mundo que tá envolvido, que a comunicação, ela vai fluir. Quando tem motivação, a comunicação acontece. A comunicação é a nossa essência. Então, abuse da comunicação alternativa, né? Que eu sou apaixonada. E uma coisa importante, o projeto do Sensorial Pod, ele existe para diminuir o preconceito. Que precisamos. Que precisamos, né? Para diminuir o julgamento. Sim. Então, eu convidei a Michele também para que a gente pudesse falar para vocês o quanto é importante a gente olhar para uma comunicação aumentativa, alternativa, como uma via efetiva de libertação da pessoa, né, do indivíduo que não está conseguindo fazer uso, né, de palavras para poder se expressar. Então, também por menos
preconceito e julgamentos nesse sentido, sabe? E que isso chegue nas pessoas, né, que precisam, que compartilhem, que às vezes as famílias às vezes nem sabem o que é isso, ou algum profissional, então que esse vídeo, né, esse episódio chegue. Então se você conhece alguém, já manda porque às vezes é isso, é eu nem saber que aquilo é possível. Sim. Né? Então, então pro meu filho dá. A gente tem vários exemplos na infância de pacientes que chegaram até nós, eu vou reiterar, eu vou falar de novo, novamente eu vou falar aqui, que chegaram até nós com uma demanda de desorganização sensorial e que depois de ter organizado uma estratégia eficaz de comunicação, magicamente as coisas melhoraram. E porque pensem, né? A gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas. O quão angustiante é tu ter, tu não querer e não ter como expressar, tu desejar e não ter como expressar, tu querer algo diferente e não ter como te fazer entender. Exato. Né? Então esse episódio, na verdade, é um convite a vocês que, né, levem adiante essa ideia. Então, muito obrigada. Imagina, novamente, eu que obrigada agradeço. por assistirem. Pessoal, estamos, então, terminando um episódio do Sensorial Pod. Contamos com vocês. Vocês são nossos parceiros nesse nosso sonho, né, de construir um mundo mais acolhedor, mais justo para as pessoas que têm dificuldades sensoriais. Divulguem, assistam os episódios anteriores, aguardem os próximos e muito obrigada por estarem com a gente aqui. Até mais.